Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Anchana, a pessoa da Débora, por este convite, também aos meus colegas aqui, painelistas, debatedores, e todas as outras pessoas que estão contribuindo ricamente com relação a esse evento. Esse agradecimento à Anchana é muito importante porque nos dá a oportunidade de expor os desafios da indústria nacional de software. Deixa eu só ajustar aqui. Que é uma indústria pouco observada e pouco inserida nesse contexto de mercado internacional pelas autoridades brasileiras. Eu costumo fazer um paralelo entre as empresas exportadoras de bens de consumo, ou seja, que acabam exportando carrocerias de caminhões, autopeças, ou até mesmo eletroeletrônicos, com a indústria de software. A nossa indústria tem uma complexidade muito maior com relação a essa atividade econômica, porque as outras indústrias exportadoras, elas não têm grandes diferenças com relação à adequação dos seus produtos em função aos mercados que elas estão objetivando. Já a indústria de software, eu tenho praticamente um produto para cada um dos países que eu preciso atender. E mais do que isso, eu preciso ter uma antecedência, já que é uma indústria de capital intelectual intensivo muito grande, eu preciso ter uma antecedência de contratação de pessoal, de consultorias para entender o mercado fiscal local que nós estamos nos inserindo nessa geografia. Eu preciso trabalhar também com universidades, para que a gente possa ter mãos de obras, porque invariavelmente eu preciso investir em fábricas de software para que eu possa suportar esse produto ao longo do seu período de tempo, que não é um período simples, quando a gente entra num mercado externo, a gente não pode, a gente tem um compromisso com esse país. Tem empresas que acreditam no nosso produto, que dependem dele para a sua operação do dia a dia, para a sua operação continuada. E isso é uma responsabilidade muito séria. Então, eu preciso fazer um investimento consistente em relação à estrutura de manutenção desse produto e de evolução, dependendo do contexto político, econômico, ou até mesmo de regras de negócio, porque cada um dos segmentos que a nossa indústria acaba atendendo, o segmento de saúde, segmento de manufatura, de serviço educacional, também nesses países, muitas vezes, tem algumas regulamentações que precisam ser atendidas. Pensando um pouquinho, e lembrando um pouco que a professora Vera comentou com relação à não dependência com relação ao governo, a primeira experiência que eu tive com relação ao mercado internacional e exportação de software aconteceu lá em 1998, ainda na DataSul, que tinha sua sede em Joinville, e que, quando eu fui contratado, uma das áreas que eu era responsável era pela área do comércio exterior na empresa, naquele momento. E, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma total, digamos assim, sentimento de empreendedorismo e de necessidade de levar os nossos produtos naquele momento para alguns mercados, como Argentina, Uruguai, Chile, México, mas sem muito amparo com relação ao Banco Central, com relação à Receita Federal. Existia, naquela época era muito simples também levar os nossos produtos através de sua mala, dependia de mídias efetivamente, por mais que a gente tivesse um investimento prévio para fazer dentro desses países, nós tínhamos uma facilidade de exportação disso. Hoje nós não dependemos nem mais de mídia, não precisa nem mais de disquetes, por exemplo, mas naquela época existia essa condição. E eu verifiquei que existia, digamos assim, um excesso de informalidade com relação a essa operação, apesar da gente não ter uma exposição de evasão fiscal muito grande, porque a exportação de software tinha alíquota zero com relação ao imposto, existia uma falta de oficialidade com relação àquele processo, que muitas vezes nos criava alguns problemas, até mesmo de posicionamento nos mercados que nós estávamos querendo atender. E eu tomei a iniciativa de procurar a Receita Federal e o Banco Central, e a minha surpresa foi que eles sabiam muito menos do que nós, eles não sabiam como fazer esse processo de implementação de uma estrutura, de uma regimentação, de uma homologação do processo de exportação de software. Mas eu recebi uma receptividade muito grande também. Nós trabalhamos em conjunto e fizemos um trabalho bastante consistente, tanto é que, um ano depois, nós acabávamos recebendo ligações de outras empresas do Brasil inteiro,
né? E quando a gente queria entender da onde que eles tinham conseguido os nossos contatos, os nossos dados, eles diziam, não, o Banco Central é que indicou vocês, que eles dizem que vocês sabem exportar software melhor do que eles, né? Então, a gente acabava fazendo esse papel institucional com relação também a levar esse conhecimento para outras empresas, né? Então, foi um processo de desbravamento que nós tivemos naquele momento, que foi muito importante para a indústria de software. A DataSul ainda era uma empresa independente dentro do mercado e não tinha ainda sido consolidada, né, no movimento que hoje nós temos a TOTUS como grande empresa nacional e a maior empresa da América Latina de produção de software, mas naquele momento existiam iniciativas que eram iniciativas pontuais de algumas empresas, e a DataSul tinha uma liderança muito clara com relação a esse processo de exportação de software. Mas, assim, com tantas as dificuldades que nós temos hoje com relação à exportação de software, fica a pergunta, será que é importante para a indústria nacional, para o país, ter uma exportação de software estruturada? É importante que a gente tenha, talvez, uma atenção governamental ou de algumas áreas, né, até mesmo da própria ANCHAN, referente a esse tipo de abordagem com relação à exportação de software. Ela é fundamental, porque, lembrando um pouquinho os dados que o professor Lucas comentou com relação à margem de valor agregado de serviços, eu posso enquadrar a produção de tecnologia como totalmente oposta com relação a essa questão de margens ruins, né? Pouca geração de valor agregado. Ela é justamente o contrário. Hoje nós temos uma geração de valor agregado, uma maximização de riqueza através de produção de tecnologia, que os senhores podem acompanhar com relação aos nossos concorrentes mundiais, as suas margens ebítidas e quanto eles têm de poder de investimento com relação aos produtos que eles desenvolvem e com relação à atuação nos seus mercados de origem. Então, eu vejo como fundamental esse tipo de discussão de oxigenação, né? Eu acho que a indústria de software ela precisa estar mais inserida. Nós somos hoje geradores de empregos de qualidade, somos geradores de valor agregado com relação ao nosso produto muito fortes, né? É uma indústria que, apesar da crise, conseguiu manter o seu vigor nesse momento difícil que o país está vivenciando, talvez até mesmo por causa daquela, acho que era a pergunta número 5 que nós tivemos da nossa pesquisa agora, onde dizia que as empresas continuavam investindo em inovação de aumento de produtividade. Se eu for olhar da perspectiva interna com relação aos números que a TOTUS vem exibindo no mercado, realmente a gente conseguiu manter um relacionamento com os nossos clientes, tanto os novos quanto os mais antigos, nos quais eles continuaram entendendo que a geração de margens de contribuição, a diminuição de custos e a melhoria com relação à sua produtividade é um dos caminhos de sair da crise, tá? E eu acredito que se a gente conseguir ampliar isso de uma forma mais estruturada para outros mercados, deixar de nos defender dos grandes players que hoje nos atacam, e nós temos condição também de levar sangue às fronteiras deles, né, com relação à disputa de mercado, eu acredito que isso vai ter um papel muito mais importante do que a gente tem hoje no mercado nacional, que é um papel secundário na minha visão. Então, eu vou estar à disposição, se tiver algum outro tipo de pergunta. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e vou passar a palavra aos meus colegas aqui. Bom dia.